Oi, eu sou Elisa e hoje eu vou falar sobre como a gente vai fazer a sua ideia acontecer. O ser humano tem mais de 6 mil ideias por dia. Inclusive, tem estudos que falam que são até 70 mil ideias por dia, que é mais de uma ideia por segundo acordado. Às vezes, muitos desses milhares de pensamentos que você tem por dia é constantemente sobre aquela ideia que você teve uma vez e ela não sai da sua cabeça, ela consome uma boa parte do seu dia, você consegue lembrar dela em vários momentos diferentes. E isso, na verdade, quer dizer alguma coisa. Quanto mais você pensa numa ideia, num objetivo, num sonho que você quer realizar, mais importante ele é para você. E é algo que você realmente não pode deixar calar, não pode ignorar e deixar passar e deixar, a vida passar sem ter dado a iniciativa nesse projeto. Inclusive, muitas pessoas falam que no nosso leito de morte a gente se arrepende das coisas que a gente não fez e não das coisas que deram errado. Às vezes, esses pensamentos em relação a essa ideia que a gente ainda não começou, elas podem inclusive acompanhar um sentimento de culpa. Eu definitivamente vivi bastante isso. Esse pensamento que a gente tem sobre esse projeto, essa ideia, esse sonho que a gente quer realizar, eles são tão intensos que a gente quase consegue sentir como seria se a gente estivesse se preparando, se a gente estivesse treinando, como seria a nossa evolução com a prática e qual seria o sentimento de realmente chegar num ápice, num momento que você consegue consagrar realmente aquela sua habilidade e consegue ter sucesso, o que a gente busca, em relação a esse sonho que você tem. Esses pensamentos são tão intensos que literalmente a gente consegue sentir eles, você consegue visualizar tudo isso acontecendo. E tudo isso é muito bacana. Mas é importante a gente realmente tirar da cabeça e colocar no mundo real, de uma vez por todas. A próxima etapa, depois que você tem um desejo, um sonho, a gente vai chamar de projeto. Depois que você começa a estruturar um pouco esse projeto e pensar ainda na teoria sobre como seriam as características e os preparativos e tudo para isso acontecer, inclusive os ganhos, que a gente teria em relação a esse projeto, a próxima etapa é análise de mercado. É um passo muito natural e também a gente começa a absorver bastante conteúdo em relação àquela habilidade, aquele projeto, aquele assunto, Então, se você quer iniciar um novo negócio em determinado ramo, se você quer iniciar uma proficiência no instrumento musical, uma proficiência num idioma diferente, uma troca de carreira, tudo isso faz a gente correr atrás de conteúdos para que a gente consiga entender melhor as pessoas que estão na área e também o que a gente precisa fazer para se preparar e o que esperar. E o seu interesse, é o seu sonho, é natural que você vá atrás de vídeos, livros, podcasts, notícias, artigos, enfim. Todo o conteúdo que tiver ao seu alcance, é natural que você vai realmente para cima dele. E isso também é maravilhoso, isso é incrível, faz parte do processo e a gente quer que isso aconteça. O problema é quando a gente atinge o excesso. Na verdade, muitas coisas na vida, se não tudo na vida, em excesso faz mal. Quando a gente está nessa fase de análise e a gente começa a ter o que eu chamo de overdose de mentoria e você começa a gastar muito tempo, muitas horas, muitas semanas, às vezes anos, tentando entender como é que aquela área funciona, como que é para os iniciantes, como que é para os intermediários, e a gente começa a ver quanto trabalho seria a gente fazer aquilo, quais seriam os benefícios, quais são os prós, os contras, e a gente começa a analisar toda essa dinâmica desse projeto e realmente, assim, de fato, consumir muito conteúdo de forma geral. De novo, isso de uma forma mensurada é excelente, mas o melhor aprendizado é realmente você colocar em prática, aprender com os erros, se jogar mesmo, dar iniciativa a esse projeto, e não tem nada melhor do que, uma vez inserido no contexto, aprender como funciona, onde que você brilha, onde que você precisa trabalhar mais e daí você consegue realmente começar a aperfeiçoar e chegar num nível muito bacana, esperado dentro dessa área que você espera. Essa é a única forma de conseguir evoluir, você precisa dar o start.
Essa overdose de mentoria que a gente está falando aqui agora, ela também pode ser chamada de paralisia analítica. E isso, na verdade, vem do termo em inglês, analysis paralysis, que é essencialmente exatamente o que a palavra diz. Você está analisando tanto sobre o assunto que você entra em paralisia. Existem determinadas situações que você começa a consumir muito conteúdo e você começa a ter aquela pessoa como inspiração sua, ou uma pessoa que chegou num nível muito avançado da área que você quer chegar, e aí você começa a se comparar bastante com ela. De novo, com uma mentalidade bacana, isso é positivo. E com uma dosagem certa e ajustada, isso vai trazer muito mais motivação e você entender que existe um gap, você correr atrás de preencher esse gap. Mas o que pode acontecer é você falar, puxa, então, eu preciso melhorar muito, eu preciso fazer várias coisas até chegar no nível dessa pessoa. Então eu vou começar a me preparar, tem todo esse ações monumentais que precisam acontecer antes para que eu consiga produzir algo que é talvez comparável com o que ele está fazendo hoje. E a gente esquece completamente que essa pessoa que está no topo da carreira e que está super avançada, ela não começou lá. Eu não sei por que é uma coisa que a gente faz questão de esquecer. É muito importante a gente lembrar que aquela pessoa que a gente se inspira, talvez a área que você quer seguir não tem ainda uma pessoa, ainda não foi explorado ainda, e não tem ninguém como inspiração, mas quando a gente começa a se comparar e se exigir de uma forma completamente injusta com a nossa prática, com o que a gente consegue desenvolver habilidades, a gente, na verdade, não chega em lugar nenhum e fica estagnado. E por isso, né, desse termo de que você analisa tanto que você fica paralítico, né? Você não sai do lugar, você começa a se sentir extremamente sobrecarregado e começa a ter uma certa ansiedade em relação a, puxa, mas eu preciso sair do 0 e chegar no 100 e tem que ser em pouco tempo, porque a gente é imediatista. Como que eu vou fazer? E aí a gente realmente não faz nada, porque parece uma tarefa impossível e, na verdade, parece porque ela é uma tarefa impossível. A primeira música que a Beyoncé lançou não foi Halo. O primeiro quadro do Leonardo da Vinci não foi a Mona Lisa. A primeira sinfonia de Beethoven não foi a quinta. Sabe a quinta? A super famosa que todo mundo conhece, talvez você não saiba o nome, mas é aquela que vai... Essa mesmo. Não foi a primeira sinfonia e não foi nem de perto a primeira música que o Beethoven escreveu, compôs, né? Músicos compõem músicas. O primeiro livro que a J.K. Rowling escreveu não foi Harry Potter. A gente precisa parar de achar que o nosso primeiro projeto, o primeiro passo, a iniciativa tem que ser a obra-prima. Ela não vai ser. E ela com certeza vai levar a gente para lá, mas a gente precisa dar o start. Essas pessoas e tantas outras no mundo, todos os dias, elas também tiveram que sair dessa fase estagnada. É natural, é normal, todo mundo passa por isso. O que segurou elas e segura a gente quando a gente tem uma ideia e não coloca ela em ação, não dá a iniciativa, é a mesma força, né, que a gente pode usar para manter o projeto em andamento. Essa lei é uma lei da física e ela é a primeira de Newton, que é a lei da inércia. Então a gente precisa realmente superar esse atrito, ganhar momento e realmente fazer a bola girar. E isso é simplesmente tomar a primeira ação. Eu posso falar bastante sobre essa fase de paralisia analítica, porque eu estava nela até hoje, com esse projeto de fazer esse canal, inclusive. E eu imaginei que, puxa, quanto mais vídeos sobre esse assunto eu assistir, melhor, quanto mais livros eu ler, quanto mais podcasts, e chega um momento que você fala, nossa, não é suficiente, nada vai ser suficiente, eu nunca vou conseguir aprender o nível que eu gostaria para poder começar a produzir algo bacana. O que eu entendi e o que realmente me deu uma propulsão para começar é que eu preciso aceitar que não vai ser a Mona Lisa, não vai ser a Quinta Sinfonia e também não vai ser Halo. Não vai ser perfeito. E a beleza tá aí. É com os nossos erros e com a jornada, né?
E com vários acertos também que a gente consegue ganhar mais confiança e mais habilidades, e com repetição a gente realmente consegue construir algo muito bacana. Então eu espero que você realmente consiga dar o start na sua jornada, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Você pode também pensar, mas puxa, por que que eu faria isso? Por que que eu vou dar o trabalho, gastar tempo ou dinheiro? Às vezes isso envolve investimento dos dois, né? Tempo e dinheiro, e muito esforço, e realmente tirar aquele atrito, nadar contra a corrente para poder fazer essa ideia acontecer. Por que que eu tenho que me dar ao trabalho de fazer isso? Por que que eu não posso só ficar na minha querida zona de conforto? É uma pergunta que é importante a gente refletir, e é uma conclusão que você precisa chegar por você mesmo. Algo que, algumas coisas que me ajudaram a pensar nisso, para os meus projetos pessoais foram, talvez frases clichês, mas que realmente clicaram para mim. O tempo vai passar mesmo assim. Eu fazendo ou não esse projeto, eu correndo atrás dos meus objetivos, o tempo vai passar. Então eu posso escolher assistir a minha vida passar nos meus olhos ou realmente pegar o papel principal e blá blá blá. Todos esses clichês que a gente conhece, mas que são verdade, eu realmente acredito neles. Algo que é muito interessante também é a gente pensar numa perspectiva do seguinte: imagina se a nossa vida fosse finita. Imagina se a nossa vida tivesse um final, um dia que ela fosse acabar. E você tivesse um sonho muito importante, um objetivo que realmente significa muito para você e que você sabe que é algo que vai aumentar a sua felicidade diária só de estar correndo atrás disso e mexendo com isso, possivelmente vai te trazer um sentimento de conquista enorme a cada estágio que você avançar nesse projeto, né? Por que que você não faria isso? Inclusive considerando de novo que você tem um tempo limitado nesse planeta. Por que que você não está fazendo isso, né? Por que que você está aceitando viver da forma que a vida acabou acontecendo para você? E você está agindo de uma forma muito mais reativa do que proativa, né? Tem várias coisas que me ajudaram bastante a tomar essa decisão. Para mim, pessoalmente, por exemplo, a ideia de fazer esse primeiro vídeo é uma ideia que passa na minha cabeça e ocupa meus pensamentos há mais de 5 anos, com certeza, talvez muito mais que isso, mas assim, ativamente há 3 anos. Há 3 anos eu falei, eu vou fazer o primeiro vídeo amanhã, eu vou sentar e começar a trabalhar nele e vou postar. Isso aconteceu bastante tempo depois, porque eu fiquei estagnada e paralítica, achando que eu precisava ter toda a informação antes de começar, e só de dar o start, só de realmente me comprometer comigo mesma que eu ia começar esse projeto, eu já comecei a aprender muito mais coisas sobre mim, várias habilidades que eu não sabia que eu ia precisar ao longo do caminho, e a gente vai evoluindo dessa forma, né? É muito mais produtivo a gente melhorar nossas habilidades na prática do que só dentro da nossa cabeça, eu te garanto. Um sentimento que a gente sente bastante: medo. Eu queria muito te falar outra coisa, mas assim, a realidade é que esse medo, talvez, ele vai aumentar. Eu não quero ser pessimista, eu tô sendo realista. Oscar Wilde uma vez disse: uma ideia que não é perigosa não é digna de ser chamada de ideia de forma nenhuma. Quando a nossa ideia é muito grande, ela traz medo mesmo, porque inclusive ela tem o potencial de mudar completamente sua vida. E é algo que é muito grandioso. E tem vários sentimentos atrelados. Não é só medo, a gente tem esperança, a gente tem expectativas e muita coisa positiva relacionada a esse sonho, óbvio. Mas a gente tem que fazer com medo mesmo. Essa é a grande diferença entre as pessoas que não conseguem tirar o plano do papel para as pessoas que estão arriscando e conseguindo e aprendendo e caindo e levantando e se reestruturando e melhorando e, eventualmente, chegando lá. A diferença é que essas pessoas fizeram sentindo medo. Não se deixe enganar a ponto de pensar que essas pessoas de sucesso não sentem medo. Eu te garanto que elas sentem medo todos os dias, o tempo todo. Cada vez mais esse fator medo
se torna uma coisa que você consegue conviver com mais facilidade, você consegue lidar com essa ansiedade de uma forma melhor. No começo, ele é um monstro enorme, e aí com o passar do tempo, ele vai diminuindo. E o ponto-chave, né, para que isso aconteça é realmente o início. Quando você começar a colher os frutos do que você realmente investiu em tempo, dinheiro e esforço, você começa a ver que, nossa, por que eu estava sendo parada pelo medo? Não faz o menor sentido. Para terminar o vídeo e começar a sua ideia, eu quero te dar uma sugestão de 3 passos para colocar a sua ideia em ação hoje. Até a próxima!